Salmo 150 diz: Aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento a obra do seu poder, louvai pelos seus poderosos feitos, louvai consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai com o saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai com instrumentos de cordas e com flautas, louvai com símbolos sonoros, louvai com símbolos retumbantes, todo o ser que respira, louva ao Senhor, aleluia. Este é o nosso propósito aqui. Faltam-nos alguns dos instrumentos aqui descritos, mas há outros que já estiveram cá e vão continuar a estar. E é muito bom podermos juntos louvar a Deus nesta expressão de louvor, de adoração. Um pouco mais à frente vamos dar espaço para algumas palavras de saudação. Entretanto, queria desde já saudar a todos, dizer que são todos muito bem-vindos e é um privilégio estarmos juntos nesta ocasião tão especial. E queria só fazer um pouco de história, muito breve, sobre aquilo que nos faz estar hoje aqui. De facto, em junho, o mês passado, passaram 100 anos pelo início do trabalho evangélico aqui no Treviscal. Foi em junho de 1926 que um casal vindo dos Estados Unidos, Manuel Marques e a sua esposa Joana Marques, deram início à partilha do Evangelho aqui neste lugar. E um pouco mais para a frente, depois com a intervenção de um missionário que eu pensava que era brasileiro, mas não é português, mas primeiro missionário da Junta Batista de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira, João Jorge de Oliveira, que a partir de outubro de 26 começa a estar presente, a ajudar e a dirigir um pouco do início do trabalho aqui. E nós celebramos esse momento que marcou o início do trabalho aqui. Em 1930, a Primeira Igreja Batista do Porto junta-se ao trabalho aqui. O pastor Dr. António Maurício assume a liderança deste trabalho e nós fomos abençoados pelo trabalho e pelo investimento missionário da Primeira Igreja Batista do Porto, normalmente identificada com o Tabernáculo. Nós somos gratos por isso. E em 1931, então o pastor António Maurício vem a primeira vez, começa a estar presente connosco, até ao momento que eu gostaria de vos ler. Este é o livro original da ata que em 1926 foi escrita. E diz o seguinte: aos 22 de julho de 1934, perante 27 membros das Igrejas Batistas do Porto e do pastor reverendo António Maurício, foi organizada a Igreja Evangélica Batista do Treviscal em plena comunhão segundo os moldes de Cristo. Foi proposto por voto unânime para o pastor, o irmão reverendo António Maurício, como pastor, para secretários o irmão António José da Mota e para tesoureiro o irmão Manuel Casal, ficando a igreja constituída pelos seguintes irmãos. E há pouco eu estava a ler e pensei, será que temos algum membro fundador? É óbvio que não, porque são 92 anos. E quanto muito poderíamos ter aqui alguém que tivesse estado cá bem pequenino, mas que não poderia ser membro fundador da nossa igreja. Mas eu gostaria espero conseguir ler todos os nomes que estão aqui, os membros fundadores. António José da Mota, Ema da Conceição Mota, Manuel José Casal, Jacinta Casal, Olinda Pato Oliveira, Maria Rosa Benavente, Maria Rosa Oliveira, Manuel dos Santos Rosário, Francisco Nunes da Mota, Faustino Nunes Mota, Manuel Pereira Arraes, Rosa Domingos Mota, Maria da Conceição Violante de Oliveira e José dos Santos Barreiro. Estes são os membros fundadores da Igreja Batista do Treviscal, que há 92 anos iniciaram o trabalho. Há 2 anos o irmão Carlos contava-nos a história do início do trabalho e foi interessante porque a certa altura, creio que o missionário José Jorge de Oliveira fica mencionado o desejo de um dia haver uma igreja no Treviscal. Isto como resultado do início do trabalho. 92 anos depois nós estamos cá para dar graças porque, de facto, ao fim deste tempo todo, confirmamos que o desejo deste nosso irmão, o Senhor confirmou e estamos aqui para celebrar isso também. Celebrar que
termos chegado aqui, depois de 92 anos, só pela graça do Senhor. Somos gratos pela sua bondade, pela sua intervenção, pelo seu suprimento e pelo seu cuidado sobre a Igreja e, obviamente, aguardamos o momento em que o Senhor Jesus Cristo, voltando, nos levará e então a missão da Igreja do Troviscal terminará aqui localmente. Para os irmãos que estiveram hoje de manhã, só constatar um facto. Celebramos o culto dos 92 anos. Eu partilhava de manhã que, bom, se o Senhor Jesus Cristo voltasse entre o culto da manhã e o culto da tarde, não iríamos celebrar o culto da tarde. Mas quis o Senhor, na sua soberana vontade, que não fosse hoje ainda. Vivemos na expectativa disso acontecer e por isso aguardamos com muita alegria e com muita expectativa esse momento. Um dos privilégios que nós temos e que desde a primeira hora é uma realidade é podermos falar com o Senhor, é podermos nos dirigir em oração. E eu vou pedir que possamos ficar de pé, vou pedir ao irmão Carlos Viegas que possa vir, que nos vai dirigir uma palavra de oração, pedindo que o Senhor nos dirija, nos conduza e que em tudo Ele seja honrado e glorificado nesta tarde. Vamos orar com o irmão Carlos. Pai Santo, nós te damos muitas graças, porque neste dia nos dás o privilégio de nos reunirmos aqui na tua casa, Senhor, para te louvar, para te adorar como só tu és digno, Senhor. Te agradecemos por todas as bênçãos que nos tens concedido. Te agradecemos pela vida que nos dás, para te podermos bendizer, para te podermos louvar e, sobretudo, para te podermos cultuar como só tu és digno, Pai Santo. Neste momento, Senhor, nós te queremos agradecer por cada vida, por cada coração aqui presente. Te queremos rogar a tua bênção, a tua direção e, bendito Deus, o teu consolo para alguma situação, Senhor, que cada um possa particularmente enfrentar nesta hora. Pai Santo, rogamos a tua bênção para eles e rogamos a tua bênção, sobretudo, para a tua igreja neste lugar, Senhor, que hoje completa mais um aniversário, 92 anos de vida. Te rogamos pela tua provisão em cada dia, Senhor, ao longo destas décadas que nos tens dado percorrer. Bendito Deus, nós podemos sentir a tua companhia, a tua presença em cada momento, nos momentos bons e nos momentos menos bons. Tu tens sido com a tua igreja, tu tens sido com o teu povo aqui nesta terra, Senhor. Ó Pai Santo, rogamos que continues a abençoar e a dirigir cada filho teu, e especialmente nós te rogamos, bendito Deus, por todos os nossos irmãos que de outras igrejas neste dia também aqui se reúnem conosco para te cultuar. Te rogamos para eles e para as respectivas igrejas as suas bênçãos e que tu possas estar com eles e que onde estão possam ser um farol do teu Evangelho naquelas localidades, Senhor. Te rogamos também a tua bênção, bendito Deus, para aqueles que nos governam. Bendito Deus, te rogamos que tu possas estar com eles, dirigindo e orientando nas suas atividades e, sobretudo, na sua ação que tem para conosco e com as populações em geral, Senhor. Ó Pai Santo, particularmente rogamos que sejas com as nossas autarquias, aqui da nossa junta de freguesia, bendito Deus, e da nossa Câmara. Pai Santo, agradecemos pela presença do Sr. Arsénio, também do André Chambel e também do Luís Rabassa, Senhor, representando estes dois órgãos. Rogamos a tua bênção, Senhor, para eles, a tua proteção, mas sobretudo a condução nas políticas que têm que implementar em favor do nosso povo. Pai Santo, nós te rogamos uma bênção especial para aqueles nossos irmãos que neste dia não podem estar conosco por motivo de enfermidade. Pai Santo, consola os seus corações,
alivia as suas dores e que o teu Santo Espírito possa ser o bálsamo constante junto de cada um. Estas bênçãos nós te imploramos no nome santo e bendito de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Eu vou sugerir que não nos sentemos porque queríamos ter uma primeira expressão de gratidão ao Senhor e declarar que de facto Ele é muito bom. E vamos fazer isso com uma música que o Grupo Louvor nos vai dirigir nesta hora. Boa tarde. Ih, foi fraquinho. Boa tarde. Os irmãos estão bem dispostos hoje? Sim? Boa. Não é só ouvir Irmã Benilde. Os irmãos estão bem dispostos nesta tarde ou estão com a barriga cheia e queriam estar a dormir a sesta? Meio. Gostava de perguntar aos irmãos do Troviscal qual é a sensação de fazer 92 anos. Olhem, para mim, que tenho 24 e que estou no auge da juventude, é assim agridoce. Mas, de facto, quem faz 92 anos é a Igreja, somos nós, e Deus tem sido, de facto, muito bom, e por isso nós vamos celebrar 92 anos de vida desta Igreja, mas vamos celebrar este Deus que tem sido, de facto, muito bom e cuja misericórdia dura para sempre. Então vamos todos juntos louvá-lo e adorá-lo. Aqui. E quero lembrar que cantar também é falar, também é orar. E, portanto, estas palavras são, de facto, sérias e o meu convite é que as possamos declarar com um coração sincero de que tudo o que sou e tudo aquilo que possuímos entregamos para o servir. E na nossa igreja temos o hábito também de entregar as nossas ofertas e os dízimos como uma expressão de gratidão e de louvor a este Deus que tem sido tão bom com esta igreja. E eu queria dizer que quem nos visita não precisa de se sentir constrangido ou obrigado a fazer esta entrega. Ela é de livre vontade, quem sentir no seu coração, como uma forma de expressar o nosso louvor e a nossa gratidão para com o nosso Senhor. Então vamos
louvá-lo e adorá-lo com estas duas formas, cantando e também entregando as nossas ofertas. Mesmo que eu precise padecer, pedir ao pastor para orar e agradecer as ofertas. Pai querido, nós somos tão gratos, porque de facto o privilégio de te podermos honrar, de te podermos celebrar, só é possível por causa do teu amor, da tua bondade para connosco. Uma bondade expressa de uma forma sublime na pessoa de Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Muito obrigado, Pai, porque o véu foi rasgado e agora podemos falar contigo, podemos chegar até ti. Sabemos que dependemos da maravilhosa graça de Jesus, mas queremos desfrutar esta intimidade, esta proximidade e fazê-lo com muita gratidão. E saber que esta intimidade, esta proximidade se manifesta de tantas outras formas e tem implicações tão grandes na nossa vida. Podermos ser alvo do teu amor, mas também podemos te ouvir, podemos responder à tua vontade, aos teus propósitos, cumprir a tua vontade nas nossas vidas é o nosso maior desejo. Isso é resultado, de facto, do amor que tens por nós. Pai, aceita a nossa adoração, aceita a nossa forma de te honrar nesta tarde, também com as ofertas que entregamos. Que elas possam ser usadas de acordo com a tua vontade, com a tua direção e para a honra e glória do teu nome e para incremento do teu reino aqui neste lugar. Pai, muito obrigado por tudo aquilo que tu tens feito até este dia. Muito obrigado por aquilo que ainda vais fazer. E mais uma vez, aceita a nossa adoração e queremos mesmo responder ao teu chamar. Queremos continuar a ser sal e luz, queremos continuar a ser portadores deste bom aroma de Jesus Cristo aqui no Torviscal e aonde tu nos levares enquanto tua igreja.
e estando aqui, amados de tantas outras igrejas, que é onde nós estivermos, de facto, o bom aroma de Cristo possa ser notado. Mais uma vez, com gratidão, nos dirigimos a Ti e fazemos-lo neste nome maravilhoso, que é o nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, amém e amém. Podemos ficar sentados, amados. Creio que há 3 semanas tivemos a oportunidade de estar juntos no aniversário da Igreja Batista de Oliveira do Hospital e encontramos lá e um grupo de irmãos da Igreja de Coimbra mexeu com o meu coração, porque há muitos anos atrás, na nossa mais juventude, lá na terceira igreja, também tínhamos um grupo de vozes masculina e podíamos cantar, e quando aqueles irmãos começaram a cantar, não comparando com a qualidade dos irmãos, mas fez-me recordar esse momento e estendemos logo o convite. Eu não sei se o grupo tem um nome. Tem um nome? Tem? Como é que se chama o grupo? Quarteto de Esperança. Ok, então os irmãos espero que estejam bem esperançosos, porque o Senhor tem abençoado estes irmãos. Podem vir, amados, podem vir. Eu quero agradecer a vossa disponibilidade em estar connosco. Eu, quando o pastor Dinê já tinha aceito o convite, ok, então vamos ter cá o quarteto para nos abençoar, e eu quero então agradecer a vossa disponibilidade e a forma também como nos abençoam cantando, porque esta é uma forma maravilhosa do Senhor falar connosco também. Tá bem, amém. Olá, muito boa tarde. Obrigado. Boa tarde aos irmãos. Eu chamo Magno Araújo. Aqui comigo o irmão Técio Albuquerque, Eduardo Santos, Noé Gonçalves. Juntos nós somos então o Quarteto de Esperança da Igreja Batista de Coimbra. Estamos muito felizes de estar cá convosco nesta data de celebração, e é sobre isso mesmo que vamos cantar, esta alegria, a felicidade que nós temos no Senhor Jesus. Sabemos todos que, assim como os fundadores desta igreja, um dia teremos a alegria completa, que encontraremos face a face com o nosso Senhor, amém? Essa é uma forte esperança que o quarteto também tem. Muito bem. E, entretanto, somos felizes hoje, porque no dia de hoje Ele já nos dá a sua graça, e a graça de Deus nos basta, e a alegria do Senhor é a nossa força, amém, irmãos? Então é isso mesmo que vamos cantar, e espero que então que cantem junto conosco. Hoje eu estou aqui na presença do Senhor, com meu canto vou louvar. Santo é o Senhor, trago paz no coração, o prazer da salvação, pois Jesus me deu o seu perdão, Oh, glória e glória, sou feliz. Eu sou feliz. Cristo me salvou. Glória, eu sou feliz, pois ao céu eu vou. O ser que respira, louve ao seu Senhor. Proclamai de Cristo, sim, o seu amor. Alta voz, louvor erguei, digno é o Redentor. Exaltai o Salvador. Somos nós os escolhidos para louvor de sua glória, a eleita santa nação de Deus, o seu povo. Hoje estamos nós na bênção, ninguém pode nos tirar o prazer de ser tão feliz, ser feliz. Glória e glória, sou feliz. Eu sou feliz. Cristo me salvou. Glória e glória, sou feliz. Eu sou feliz. Pois ao céu eu vou. O ser que respira louve ao seu Senhor. Proclamai de Cristo, sim, o seu amor. Alta voz, louvor erguei, digno é o Redentor. Exaltai o Salvador, Salvador. Glória e glória, sou feliz. Eu sou feliz. Cristo me salvou. Glória e glória, sou feliz. Eu sou feliz. Pois o
céu eu vou. Pois ao céu eu vou. Você que respira, proclamai de Cristo, sim, o seu amor. Alta voz, louvor erguei, digno é o Redentor, exaltai o Salvador. Eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. Eu não sou mais eu, tudo em mim mudou. Quando encontrei a Jesus meu Rei, um milagre aconteceu. Digo não mais eu, Cristo vive em mim. Do meu Deus, completamente sou. Me escondi em sua graça, em seu querer. Hoje sei quem sou e também quem fui. Vivo do amor que me resgatou e lhe rendo glórias, ó Jesus. Eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. Eu não sou mais eu, tudo em mim mudou. Quando encontrei a Jesus meu Rei, um milagre aconteceu. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Quem eu era já não sou. Quem era já não sou. Passado já se foi. Vivo agora. Eu direi, morri pro mundo, Cristo
Diné pode subir comigo. Bom, há uma esperança também. É uma alegria poder voltar, uma vez que o Senhor Jesus não voltou durante o almoço, nem no início da tarde, Ele não quis, Ele sabe o que faz. Então nós estamos aqui nesta tarde para nós nos alegrarmos, para nós festejarmos mais um ano de vida que o Senhor concede a esta igreja. Desta feita eu estou um bocadinho ainda mais feliz porque tenho a minha família comigo, a minha esposa, as minhas filhas, elas detestam este momento, mas eu preciso respeitá-las, não é? Os meus perceberem como é que Deus foi comigo. Mas não só, tenho comigo aqui várias ovelhas, não é? Não apenas aquelas que cantaram, não é? Elas cantam e me cantam, não é? Mas as famílias também estão ali representadas, não é? Peço aos irmãos que orem muito por eles, eles têm um pastor terrível. Então, que a graça do Senhor seja sobre eles. Mais uma vez, nós nos congratulamos com esta igreja irmã. Temos várias coisas em comum, mas dentre elas, o mesmo pastor fundador. O Dr. António Maurício foi o pastor que nos fundou lá em Coimbra, em 1961. Somos mais novos, temos 75 anos, agora em outubro, e vocês são nossos irmãos mais velhos. Então, estamos aqui com muito respeito, com muito juízo para convosco neste sentido. Mas, irmãos, a promessa cumprida. Hoje de manhã nós olhamos para as Escrituras e tendemos a perceber que talvez a promessa de Deus parecia estar a falhar. Olhamos para Isaías, no seu capítulo 7, mas percebemos que a promessa de Deus não falhou para Acaz, o rei de Israel naquela altura, mas prometia que continuaria o restante desta mensagem, vamos por assim dizer, em 2 atos. Olhando desta feita para o cumprimento total da profecia que fora feita, não só em Isaías, mas também lá em 2 Samuel, capítulo 7, pelo que eu chamo a atenção dos irmãos para a leitura de Mateus, os primeiros versículos, praticamente, do capítulo, os primeiros e os segundos, do capítulo 1 de Mateus. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, e nós temos aí um registro do início da história do nosso Senhor Jesus Cristo. Diz assim a palavra do Senhor: este é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi e de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Perez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Perez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe foi Batseba, viúva de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acaz, Acaz gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Joaquim e os seus irmãos, nascidos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Joaquim gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúd, Abiúd gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúd, Eliúd gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria. Maria deu à luz Jesus, que é chamado de Cristo. Portanto, são 14 gerações de Abraão até Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia, 14 do exílio na Babilônia até Cristo. Foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo.
José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Hoje de manhã nós terminamos a nossa reflexão deixando uma pergunta sem resposta. Deixamos Jerusalém cercada. Deixamos Acaz dominado pelo medo. Deixamos a casa de Davi aparentemente condenada a terminar. E ouvimos Deus dizer apenas isso: o próprio Senhor vos dará um sinal. Mas depois o culto terminou, a história ficou interrompida, os irmãos foram para o almoço, espero que tenham tomado um bom café logo depois para aguentarem com esta mensagem. E talvez alguns tenham pensado: como é que terminou o final desta história? Foi essa promessa cumprida? Ou perdeu-se ao longo dos séculos? Porque se formos honestos, depois de Isaías, as coisas não melhoraram imediatamente. Na verdade, pareceram piorar. A promessa parece morrer. Depois de Isaías, veio a Síria. Depois veio a Babilônia. Jerusalém foi destruída. O templo foi queimado. Os descendentes de Davi desapareceram do trono. A monarquia acabou. Humanamente falando, parecia que Deus tinha falhado. Imaginem viver naquele tempo. Durante séculos, nenhum rei da casa de Davi voltou a governar. A promessa parecia esquecida. Depois vieram 400 anos. 400 anos sem profetas, sem novas revelações, sem milagres registados. Silêncio. 400 anos. Quantas gerações nasceram, viveram e morreram sem ver a promessa cumprir-se? Imaginem um pai dizendo ao filho: olha, Deus prometeu, meu filho. E o filho cresce, constitui família, envelhece, morre. E nada aconteceu. Depois o neto, depois o bisneto, depois outra geração, até que um dia Mateus pega a pena e escreve a primeira frase do Novo Testamento. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Talvez nenhum versículo da Bíblia tenha sido tão rapidamente ignorado pelos leitores modernos quanto este. Quantos começam a ler Mateus e saltam imediatamente a genealogia? Como dizem os jovens, é uma seca. Mas para um judeu do primeiro século, esta primeira frase era explosiva. Mateus não começa a falar do nascimento. Ele não começa a falar dos anjos que surgiram e cantaram. Não começa a falar dos magos, nem dos seus presentes, nem muito menos da estrela. Ele começa a dizer: Jesus, filho de Davi. Por quê? Porque ele quer responder exatamente à pergunta que deixamos esta manhã. Teria a promessa de Deus caído ao chão? A resposta é não. O Evangelho começa onde Isaías terminou.
Mateus está com isto a dizer: lembram-se da promessa feita a Davi, registada lá no segundo livro de Samuel, capítulo 7? Ela está viva. Lembram-se de Isaías? Ele tinha razão. Lembram-se do Emanuel? Chegou. Mateus não escreve um livro isolado. Ele escreve a continuação da história da redenção de Deus, o que Deus faz em nosso favor. É por isso que a nossa Bíblia está dividida em Antigo e Novo Testamento, mas na realidade há apenas uma grande história, a história da fidelidade de Deus. Eu queria chamar a atenção dos irmãos para algo extraordinário. Normalmente, quando se escreve a genealogia dos reis, quem é que você colocaria? Provavelmente apenas os grandes heróis. Abraão, Moisés, Josué, Samuel, Davi, homens exemplares. Mas Mateus faz exatamente o contrário. Ele inclui pessoas que muitos esconderiam. Por exemplo, Judá, que enganou, Davi, que adulterou, Salomão, que terminou a vida em idolatria, Manassés, os piores reis da história. E ainda mais surpreendente, inclui mulheres, numa cultura em que normalmente as genealogias mencionavam apenas os homens, outros tempos. E que mulheres? Tamar, Raabe, Ruth, Batseba. Cada uma com uma história improvável. Por quê? Porque Mateus quer nos ensinar uma lição. A história da salvação nunca avançou porque Deus encontrou pessoas perfeitas. Ela avançou porque Deus permaneceu fiel. A fidelidade de Deus é maior que o pecado. Pensem comigo. Se dependesse de Abraão, a promessa teria terminado. Se dependesse de Judá, a promessa teria terminado. Se dependesse de Davi, a promessa teria terminado. Se dependesse de Salomão, se dependesse de Acaz, mas nunca dependeu de Deus. Sempre dependeu de Deus. É por isso que Mateus começa com uma genealogia. Cada nome é um testemunho, cada geração proclama a mesma verdade. Deus continuou. Os homens falharam. Deus continuou. Os reis morreram. Deus continuou. Vieram guerras. Deus continuou. Vieram exílios. Deus continuou. Vieram 400 anos de silêncio e Deus continuou. Hoje os irmãos celebram 92 anos desta igreja. 92 anos é muito tempo. Mas deixem-me fazer uma pergunta. Quem é que sustentou esta igreja durante esses 92 anos? Foram os pastores. Todos responderiam: não. Foram os diáconos. Não. Foram as ofertas. Não. Foram os edifícios, por mais velhos que possam ser. Também. Então, quem foi? Se nós fizéssemos a genealogia desta igreja, nós encontraríamos homens e mulheres extraordinários, mas também encontraríamos pessoas imperfeitas. Encontraríamos momentos de crescimento e momentos difíceis. Encontraríamos vitórias e lágrimas. Encontraríamos decisões acertadas e decisões que hoje talvez fizéssemos de outra maneira. Mas, acima de tudo, encontraríamos uma verdade. Deus permaneceu fiel. E é exatamente isto que Mateus quer que nós vejamos. A genealogia de Jesus não é uma homenagem aos homens, é uma homenagem à fidelidade
Mas Mateus ainda não terminou. Depois de provar que Deus preservou a casa de Davi durante mais de 1000 anos, ele diz algo absolutamente extraordinário. Não bastava que Deus preservasse uma linhagem, não bastava que Deus mantivesse uma promessa, chegar o momento de fazer aquilo que Isaías apenas vislumbrara. Deus que prometera estar com o seu povo, viria Ele próprio habitar entre o seu povo. E é aqui que chegamos ao versículo 18. E a partir daqui, já não contemplamos apenas uma promessa preservada. Nós contemplamos uma promessa. Durante mais de 700 anos, Deus protegeu uma árvore que parecia morta. Cada geração perguntava: ainda há esperança para a casa de Davi? E Deus respondia em silêncio, preservando um ramo, um descendente, uma família, até que numa pequena aldeia da Galileia, numa jovem chamada Maria recebeu a visita de um anjo. Naquele momento, toda a história de Isaías, capítulo 7, encontrou a sua resposta. Dos versículos 18 até o 23, nós vimos algo extraordinário, maravilhoso. A linhagem de Davi foi protegida durante cerca de 7 séculos. Passou pela Assíria, passou pela Babilônia, passou pelo exílio, passou pelo Império Persa, passou pelos gregos, passou pelos romanos. Os impérios mudaram, os reis morreram, as fronteiras alteraram-se, mas a promessa permaneceu viva. Chegamos então ao versículo 18 e talvez esperássemos que Mateus dissesse: finalmente nasceu o novo rei de Israel. Mas não é isso que ele escreve. Ele diz: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. É curioso. Depois de 17 versículos mostrando como Deus preservou cuidadosamente uma genealogia, Mateus apresenta um nascimento que rompe completamente com a expectativa humana. E vejam a beleza do texto. Durante toda a genealogia, e essa é uma das razões pelas quais muitas vezes a gente pula essa parte, nós ouvimos a mesma expressão: Abraão gerou, Isaac gerou, Jacó gerou, e assim sucessivamente. Sempre o mesmo padrão, sempre um pai, sempre uma geração natural, até chegarmos ao versículo 16. Esperávamos ler: José gerou Jesus, mas Mateus quebra completamente a e ele escreve: José é marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Notem a diferença. José não é apresentado como o gerador de Jesus. Mateus altera deliberadamente a construção da frase. Porquê? Porque deseja afirmar duas verdades ao mesmo tempo. Jesus pertence legalmente à casa de Davi por meio de José, mas a sua origem é muito maior do que qualquer genealogia humana. É aqui que a promessa alcança um nível completamente. Em Isaías 7, Deus preservou a casa de Davi. Agora Deus faz nascer o verdadeiro filho de Davi, não através do poder humano, mas através da ação do Espírito Santo. E observem como é que Mateus insiste nisso. No versículo 18 ele diz: achou-se ter concebido do Espírito Santo. No versículo 20, o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Mateus repete a informação. Porque deseja que compreendamos que o cumprimento da promessa é totalmente obra de Deus. Acab, lá atrás, em Isaías, tentou salvar a casa de Davi
por meios políticos. Deus salva a casa de Davi por um milagre. Que contraste extraordinário. Acaz confiou na Assíria. Maria simplesmente respondeu: faça seguir seguida a palavra. A incredulidade de um rei quase destruiu a nação. A fé humilde de uma jovem tornou-se instrumento da maior intervenção divina na história da humanidade. E chegamos ao versículo 22, que nos fala sobre o verdadeiro Emanuel. Mateus escreve: tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. E aqui encontramos uma palavra muito importante: Mateus não está a dizer que Isaías apenas fez uma previsão cronológica, porque o verbo cumprir no grego, na língua original em que o texto foi escrito, frequentemente significa levar algo ao seu pleno significado, à sua plenitude. Foi exatamente o que aconteceu. No tempo de Acaz, vimos isso hoje de manhã, Emanuel significa Deus continua com o seu povo. Agora em Cristo, Emanuel significa algo infinitamente maior. Já não é apenas Deus a favor do seu povo, já não é apenas Deus protegendo a sua aliança, é Deus entrando na história. O sinal torna-se pessoa, a promessa torna-se carne, a presença tornou-se visível. João vai dizer: o Verbo fez-se carne e habitou entre nós. Aquilo que Isaías apenas anunciou, Mateus contém. Permitam-me mostrar algo que eu considero maravilhoso. No Antigo Testamento, Deus manifesta a sua presença, por exemplo, na sarça ardente, experiência de Moisés, na coluna de fogo, experiência do povo no deserto, no tabernáculo, no templo. Em Isaías, Deus vem e promete Emanuel. Em Mateus, Deus já não envia um símbolo, já não envia uma nuvem, já não envia fogo. Ele vem. É por isso que o nascimento de Cristo não é apenas um milagre, é a maior demonstração da fidelidade divina. O Deus que prometeu: estarei convosco, cumpriu literalmente a sua promessa. Há ainda um detalhe que eu considero muito pastoral. Comparemos estes dois homens destas duas mensagens, Acaz e José. Acaz recebe uma palavra de Deus e tem medo. Recusa confiar, como vimos esta manhã. Procura segurança num acordo político-econômico com a Assíria. José recebe uma palavra de Deus. Também enfrenta medo. Também não compreende tudo. Mas levanta-se, obedece, recebe. A promessa avança. A diferença. A história da redenção muda completamente quando alguém responde com fé à palavra de Deus. Meus irmãos, 92 anos desta igreja contam exatamente esta mesma história. Se alguém escrevesse a vossa genealogia espiritual, encontraria muitos nomes: pastores, diáconos, missionários, professores, membros, alguns muito conhecidos, outros quase esquecidos. Mas
Mas a pergunta mais importante seria: quem sustentou esta história? A resposta é a mesma de Deus. Não foram os homens. Talvez hoje tenhamos entre nós pessoas que olham para o futuro da igreja com alguma preocupação. Vivemos tempos difíceis, a sociedade mudou, a cultura mudou, Portugal mudou. Mas deixem-me lembrar-vos de uma verdade. O Deus que preservou a casa de Davi durante mais de 1000 anos, é o mesmo Deus que tem sustentado esta igreja durante estes 90 anos. Ele não mudou, a sua fidelidade continua. Quero evitar um erro muito comum, que às vezes dizemos: Deus está connosco, como se fosse apenas uma frase de encorajamento. Mas Mateus quer dizer muito mais. Ele afirma que em Cristo Deus assumiu definitivamente a nossa condição humana para a realização da salvação prometida desde a aliança com Davi. O Emanuel não é apenas conforto, é o centro da história da redenção. É Deus cumprindo tudo aquilo que prometera. Mas ainda falta responder a uma última pergunta. Se Deus foi tão fiel a Abraão, a Davi, a Isaías, a José, o que significa essa fidelidade para uma igreja que celebra 92 anos? É com essa pergunta que vamos caminhar para o fim desta mensagem. Eu creio que a resposta não será apenas uma celebração do passado, será um convite para confiarmos no futuro, ou para confiarmos no Senhor, o nosso futuro. Porque o Deus que cumpriu todas as suas promessas em Cristo continua a escrever a história da sua igreja. E chegamos ao fim desta história. Mas, na verdade, não chegamos. É um paradoxo. Porque a história que começou com Abraão, passou por Davi, atravessou Isaías e chegou a Belém, não terminou em Belém. Ela continua. E nós fazemos parte dela. Talvez essa seja a verdade mais extraordinária, ou uma das mais, deste domingo. Mas não estamos apenas a celebrar 92 anos de uma igreja. Nós estamos a celebrar que o Deus da aliança continua a escrever a sua história. Quando uma igreja faz aniversário, é natural recordar nomes, pastores, diáconos, missionários, professores, fundadores, como já ouvimos hoje, famílias que deram muito da sua vida, e devemos fazê-lo. A Bíblia manda honrar aqueles que serviram fielmente, mas há um perigo. Sem percebermos, podemos transformar um aniversário numa celebração da capacidade humana. Mateus não faz isso. Ele escreve uma genealogia cheia de homens importantes, é verdade. Mas no final da leitura ninguém sai dizendo: que homens extraordinários! Nós saímos a dizer: que Deus extraordinário! Porque todos falharam em algum momento. Abraão mentiu, Jacó enganou, Judá pecou gravemente, Davi adulterou e mandou matar, Salomão desviou-se, Acaz recusou-se a confiar. Depois vieram reis maus, reis fracos, reis esquecidos. E apesar disso, a promessa chegou a Belém. Irmãos, isto chama-se graça. Se Deus escreveu essa história, então também escreve a nossa. Olhem para trás. 92 anos. Quantas gerações passaram por esta igreja? Quantos já estão com o Senhor?
Quantas crianças aqui apresentadas ao Senhor tornaram-se pais, avós, bisavós? Quantos missionários enviados, quantos casamentos celebrados, quantos batismos, quantas lágrimas, quantas orações, quantos cultos simples que ninguém fotografou, mas que Deus viu. A história de uma igreja não se mede apenas pelos grandes acontecimentos, ela mede-se pela fidelidade diária de Deus. Cada culto, cada visita, cada escola dominical, cada refeição partilhada, cada oração feita em silêncio, cada oferta dada com sacrifício, tudo isso faz parte da história da fidelidade de Deus. Permita-me dirigir algumas palavras aos nossos convidados. É uma grande alegria receber representantes da cidade num momento como este, um dia tão especial. E a vossa presença, tenho a certeza que honra esta igreja e expressa o valor do diálogo, do respeito mútuo, da cooperação, como já foi dito, entre aqueles que desejam o bem desta comunidade. Nós vivemos numa sociedade plural, onde as pessoas com diferentes convicções, crenças, visões de mundo partilham o mesmo espaço público. E nesse contexto queremos continuar como uma igreja que serve, como os irmãos têm feito aqui no Turquistão. Ao longo destes 92 anos, esta comunidade procurou anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, mas também procurou amar os seus vizinhos, apoiar as famílias, cuidar dos que sofrem, acolher quem precisa e contribuir na medida das suas possibilidades para o bem comum da nossa cidade. Seria desonesto afirmar que somos uma comunidade perfeita. Não somos, a começar pelo pastor. Eu só falo isso porque sou amigo. Se fosse lá na igreja, as minhas ovelhas já sabem. Eu sou o pior ser humano da face da terra. Nós não somos perfeitos. Como nós vimos na passagem de Isaías, Deus sempre realizou a sua obra por meio de pessoas imperfeitas. A nossa esperança nunca esteve na capacidade humana, mas na fidelidade. E é essa fidelidade que explica a nossa história, a vossa história. Se esta igreja chegou até aqui, não foi porque nunca falhou, mas porque Deus nunca deixou de ser fiel. É precisamente isso que celebramos hoje, não a grandeza de uma instituição, mas a graça de um Deus que permanece connosco e continua a escrever a sua história através de pessoas. 92 anos de Brasil. Não são o maior milagre. O maior milagre é que Cristo continua presente. Porque igrejas podem fechar as suas portas, e nós temos visto isto em Portugal. Edifícios podem desaparecer. Civilizações podem mudar. Impérios nasceram e caíram depois de Isaías. Roma, por exemplo, desapareceu. Temos por aí vários vestígios. A Síria desapareceu. A Babilônia desapareceu. Mas Cristo continua edificando a sua igreja. O verdadeiro milagre nunca foi a sobrevivência de uma instituição. Foi a permanência do Emmanuel. Gostaria de terminar mostrando algo que eu considero uma das construções literárias mais bonitas do Novo Testamento. Ao abrirmos Mateus, logo no início, nós lemos chamar-lhe-ão Emmanuel, e Mateus explica, Deus conosco. Mas se avançarmos até ao último capítulo, depois da cruz, depois da ressurreição, depois da grande comissão, Jesus diz, e eis que estou convosco todos os dias, até à consumação do século. Percebem? Mateus abre e fecha o Evangelho com a mesma coisa. Não é coincidência. É o grande tema deste livro. O Evangelho começa com Deus conosco e termina com Eu estou convosco.
está no meio, os milagres, os ensinos, a cruz, a ressurreição, serve esse propósito, garantir que a presença de Deus com o seu povo nunca mais será interrompida. Venha quem vier, venha o que vier, é impossível que Deus esteja longe de nós. Agora compreendemos algo que Acaz nunca poderia imaginar. Naquela manhã em Jerusalém, Deus dizia a Acaz: ainda estou convosco. 700 anos depois, Deus diz: eu vim habitar convosco. Depois da ressurreição, Cristo declara: nunca deixarei de estar convosco. Que progressão maravilhosa! Isaías viu um sinal, Mateus viu o cumprimento, e nós vivemos as consequências dessa promessa. Talvez alguém então pergunte: e daqui para a frente? Não sabemos quantos anos mais o Senhor concederá a esta igreja. Hoje de manhã o pastor deixou-nos na expectativa: o Senhor vai voltar esta tarde. Talvez ainda aconteça. Não. Esperamos que Deus, ouvimos aqui a irmã dizer, daqui a 92 anos, ela conseguiu fazer as contas muito rápido, 184, se não me falha a memória. Uau! Talvez 184 anos, talvez mais. Talvez Cristo volte antes. Mas isso não é o mais importante. Porque a pergunta decisiva não é quantos anos mais nós teremos. A pergunta é: continuaremos a confiar no Deus da aliança? Porque foi isso que faltou ao rei Acaz. E foi isso que distinguiu José. Foi isso que sustentou a igreja ao longo dos séculos. Não foi a ausência de crises, foi a confiança de Deus que nunca falha. Esta manhã vimos um rei que olhava para os exércitos. Esta tarde vimos um Deus que atravessa séculos sem esquecer uma única palavra daquilo que prometeu. Acaz acreditava que a história estava segura nas mãos dos grandes impérios. Descobrimos que sempre esteve nas mãos de Deus. Hoje celebramos 92 anos, mas não estamos aqui porque uma igreja conseguiu sobreviver. Estamos aqui porque Deus permaneceu fiel. Se alguém nos perguntar qual é o segredo desta igreja, eu espero que os irmãos nunca respondam: foi o pastor Paulo, foi o pastor Theo, foi aquela liderança, foi aquele projeto. Que os irmãos respondem: o Senhor foi fiel. Porque essa é a verdadeira história desta comunidade e essa é a verdadeira história da igreja. Há 92 anos, um pequeno grupo de crentes reuniu-se nesta vila acreditando que as promessas de Deus eram verdadeiras. Desde então, passaram anos, mudanças políticas, crises económicas, transformações culturais e gerações inteiras mudaram. Hoje muitos daqueles irmãos já contemplam o Senhor face a face. Nós ocupamos agora o lugar que eles ocuparam. E um dia outros ocuparão o nosso. Mas há uma verdade que não mudou em 92 anos e que não mudará enquanto Cristo não voltar. O Deus que foi fiel a Abraão, fiel a Davi, fiel a Isaías, fiel a José, fiel aos nossos pais da fé, continuará fiel à sua igreja. Porque as promessas de Deus nunca estiveram em perigo. Apenas para se buscar do elogio. Que a sua graça seja Arrotava eu e quis desesperar. Queixei-me então a Cristo, do mundo a me atrair, e sua voz suave agora pude ouvir. Na senda do Calvário, meus pés também cansei, e sobre a cruz pesada, sem forças me prostrei, cansado
cansado e peregrino, a noite chega ao fim. Oh, toma essa cruz e segue junto a mim. No esforço meu por ti, Jesus, às vezes me enganei. Quão grandes sacrifícios fiz, na senda estreita andei. Deixei fortuna e fama a fim de te seguir. E sua voz suave agora pude ouvir, pude ouvir. Deixei o trono e a glória, deixei o céu e a luz, e minhas mãos pregaram sobre uma rude cruz. Com tua mão na minha, sigamos pois assim. Oh, toma essa cruz e segue. Toma essa cruz e segue. Toma essa cruz e segue. Segue junto a mim. Junto a mim. Agradecer por podermos fazer juntos aquilo que fomos desafiados hoje a fazer. Estamos aqui a celebrar aquele que nos tem sustentado e que nos irá sustentar. Esta cruz que vamos e queremos levar só é possível enquanto for o Senhor a sustentar-nos e a cuidar-nos, e lá chegaremos, certamente, até onde o Senhor tiver preparado a nossa caminhada como igreja, seja aqui no Treviscal, seja em Aveiro. Voltando a Aveiro, um abraço à igreja que não está aqui, seja em Braga, quando voltarem a Braga, Pastor Teo, Irmã Madalena, um abraço à igreja. Há pouco não mencionei, mas o Pastor Samuel mandou um abraço e queremos retribuir. Seja em Góis, Vila Nova de Ceira, será o Senhor que nos vai sustentar. Seja Águeda, será o Senhor que nos vai sustentar, certamente. Coimbra, com toda a certeza, em Coimbra será o Senhor a sustentar-nos. E queremos também, a todos vós que nos deram o privilégio de estarmos juntos, dizer que amanhã, voltando às nossas atividades normais, queremos fazer exatamente desta forma, vivendo e celebrando a cada dia aquilo que nos sustenta, sabendo que por nós próprios pouco ou nada conseguimos, mas com a ajuda de Deus certamente chegaremos lá e Ele será honrado. Por favor, levem um abraço nosso às entidades que representam, o nosso compromisso de continuarmos a caminhar junto convosco, procurando fazer o melhor possível para que este seja um lugar mais agradável, mais à imagem de Deus para se viver. As igrejas aqui presentes, por favor, levem o vosso abraço. Mas eu queria dizer aos irmãos que antes de irmos embora, por favor, vamos ter que chegar lá atrás. Há um senhor que depois, se vocês tiverem a oportunidade, passem lá. Ele está lá atrás, na parte do estacionamento, está desde as 11 horas da manhã a preparar carne para nós comermos. O senhor António, ele chama-se António, ele veio às 11 horas, fiquei admirado porque ele veio muito cedo, mas por favor, passem lá, mas depois de provarem a carne e depois poderem dizer que de facto estava bom, e eu quero acreditar que sim. Por favor, vamos chegar lá atrás, vamos passar um tempo de comunhão também. Se houve uma coisa que o Senhor Jesus nos ensinou, é que a mesa é um lugar maravilhoso para celebrarmos e para termos comunhão. Então nós queremos muito também ter este tempo convosco. Por favor, no final, vamos até à sala lá atrás para podermos ter esse tempo. Pastor Dinê, muito obrigado. Muito obrigado. A gente orou para que o Senhor te usasse e foi isso que aconteceu. Muito obrigado. E certamente o Senhor continua a fazer através das nossas vidas e através do ministério das igrejas que aqui representamos e das entidades que aqui representamos. Eu vou pedir ao pastor Teo, por favor, que se pudesse vir para nos despedir em oração. Pastor Teo, nós somos amigos há muito tempo, mas ele complicou muito a minha vida, porque o pastor Teo foi o pastor que eu vim substituir e ele complicou a minha vida porque é complicado. Porque ele é um querido e que deixou uma marca também nesta caminhada. Certamente não foi por ele, mas o Senhor o usou e vos usou, e portanto eu sou muito grato por isso. Nós vamos ficar de pé, vamos pedir que o Senhor nos dirija e que Ele faça acontecer, tal qual como nós ouvimos hoje através da sua palavra, acontecer através e nas nossas vidas o cumprimento da sua vontade para a honra e glória do seu nome. Nós vamos orar com o pastor Teo, por favor.
Pai Celestial, Tu foste tão bom ao longo da história e continuas a ser bom para nós hoje, Senhor. A dádiva maior do Teu Filho, quando permitiste que Ele viesse a este mundo e desse a sua vida na cruz do Calvário por nós. Obrigado porque os nossos pecados não só foram perdoados, mas não existe mais culpa sobre nós, Senhor, quando cremos nessa obra maravilhosa. E, ó Senhor, obrigado porque Tu continuas fiel. Tu usas pessoas tão fracas como nós. Permite que a Tua igreja aqui continue, Senhor, cada vida hoje, ouvindo esta Tua fidelidade, se entregue nas mãos do Senhor, para serem usados para a Tua honra e glória, Senhor. O mundo está para ver ainda aqueles que, na verdade, confiam plenamente no Senhor e se entregam a Ele verdadeiramente, porque continuas a escrever a história connosco, Senhor. Abençoa, pois, cada um de nós, que a mensagem do Evangelho chegue aos nossos corações e Tu continuas a produzir o fruto através da pessoa do Teu Espírito em nós, usando-nos e produzindo através de nós aquilo que na verdade é o fruto do Senhor Jesus. Muito gratos estamos, Senhor, em ter passado este tempo juntos e que Tu sejas honrado nos nossos corações. É a oração que eu Te faço em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos ficar sentados, amados, e eu, enquanto o nosso grupo Ebenezer se prepara para tocar o pós-lúdio, esqueci-me, obviamente, para Sete Rios, em Lisboa, a mesma coisa. E, portanto, os irmãos da Igreja de Sete Rios estejam convictos que tudo aquilo que foi falado para os outros lugares também é para lá. Que o Senhor, então, retornando aos nossos lugares, nos abençoe e use.